E ainda nesse assunto, nada impede que empregados domésticos sejam compartilhados, desde que o acordo esteja bem detalhado em um contrato ou na carteira de trabalho. Marioneide é uma empregada doméstica compartilhada. Isso significa que seus serviços são divididos por duas patroas, mãe e filha. Às segundas e quintas, ela trabalha na casa de uma e às terças e sextas na outra casa. Já tem 5 anos que eu estou dessa maneira, né? Trabalhando 2 dias lá e 2 dias aqui, e está sendo tranquilo. Marioneide trabalha com a família há 10 anos e a ideia de dividir seus trabalhos domésticos foi da dona Dulce. Essa ideia surgiu quando a minha filha, né, teve o primeiro filho dela, a primeira filha, e nem trabalhava para mim como diarista, só 2 dias. Aí eu assinei a carteira dela, né, com salário mínimo, e ficou. Ela aceitou essa divisão, minha filha pagando metade ou metade, então tudo é dividido. INSS, 13º, férias, o salário, tudo é dividido. E já tem 5 anos que ela trabalha com a gente assim. E até agora deu tudo certo. Mas o que diz a legislação sobre isso? Como esta modalidade de trabalho compartilhado não é prevista pelo Código de Leis Trabalhistas, qualquer possibilidade de abuso contra o empregado ou contra o empregador deve ser analisada individualmente pela Justiça. Este advogado trabalhista explica que não existe nada na legislação que impeça o compartilhamento de funcionários por parte do contratante, mas alerta que todos os detalhes da relação de trabalho devem ser especificados em contrato. Ou então se faz uma anotação na carteira de trabalho e previdência social dessa situação. O importante é deixar bem claro quais são as funções, quais são os horários, quais são as atribuições, quais os dias em que essa trabalhadora ou esse trabalhador doméstico prestará serviço em uma ou outra residência. É muito importante que isso esteja bem definido para que se evite futuras demandas judiciais e um ou outro venham a ser prejudicados. Pois é, e quem está aqui para falar mais desses 2 assuntos é o advogado Marcelo Batista, especialista em direito trabalhista. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Bom, nós temos 2 assuntos trabalhistas aí hoje, né? Vamos começar falando desse acesso ao seguro-desemprego. Muito importante para o trabalhador doméstico ter acesso a esse seguro agora? Com certeza. Antigamente já era uma possibilidade desde que o empregador ele pagasse o INSS, recolhesse também o FGTS. Só que a partir de agora é um direito do empregado. Então, a partir de agora, ele tem direito a esse seguro-desemprego. Praticamente, como ele faz para requerer isso? Ele deve pegar o TRCT, que é o termo de rescisão do contrato de trabalho, né, juntamente com sua carteira de trabalho, e levar até a Delegacia Regional do Trabalho ou um posto do Cine. Ele faz o requerimento, né, para começar a receber as parcelas. Qual a diferença desse seguro para o seguro-desemprego que é pago para os demais trabalhadores do trabalho formal? Sim, a maior diferença é no tocante ao prazo, tendo em vista que nessa modalidade do seguro-desemprego para empregada doméstica, ele deve ser pago, né? Ele deve ser, tem que ter nos últimos 2 anos, né, uma contribuição de pelo menos 16 meses e ele vai ser pago com um limite de 3 parcelas de um salário mínimo, enquanto o outro trabalhador tem algumas diferenças no tocante a prazo e no tocante a valores também. No entanto, é uma conquista inegável, né? Com toda a certeza do mundo, é uma conquista que foi pleiteada durante muito tempo por essas trabalhadoras e esses trabalhadores, né? E agora já está sancionado. E agora, sobre o compartilhamento do empregado doméstico. A gente viu na reportagem, mas eu gostaria que o senhor explicasse melhor como funciona esse compartilhamento. Qualquer pessoa pode compartilhar um empregado doméstico? Tem que ser parente? Tem que ser conhecido ou não? Conforme foi dito, é um tema bem palpitante, porém nós não temos uma legislação específica que fale sobre isso. Na legislação da doméstica, ela fala o seguinte, que pessoa física ou família poderão ter esse contrato dessa empregada. Então, no caso da reportagem, que foi uma família, se torna muito mais fácil para se evitar uma discussão judicial. Agora, se tivéssemos pessoas diferentes contratando e dividindo, teríamos maiores dificuldades. E é importante ressaltar que mesmo no caso de família dividindo a empregada doméstica, isso deve constar no contrato de trabalho, né, bem como devem ser respeitados os limites de horários, os limites para refeição, né, e o limite de jornada. Como
Como funciona? A pessoa trabalha, por exemplo, a jornada dela é de 4 horas. 4 horas na casa de uma, 4 horas na casa de outra. Ou são dias alternados? Ou isso independe, é só eles acertarem, de repente, um é vizinho do outro, pode trabalhar 4 horas na casa de um e 4 na de outro? Desde que isso seja pactuado no contrato de trabalho e o mais importante, no momento da contratação, né? Não pode ser uma coisa casual. Hoje você trabalha aqui, amanhã você lá, não ter essa deliberação. O ideal é que no momento da contratação, tudo isso já seja acertado, seja formalizado um pequeno contrato de trabalho com essa empregada doméstica, contendo todas essas cláusulas e todas essas observações, para se evitar futuras demandas judiciais, onde uma das partes com certeza poderá ser prejudicada. Quem assina a carteira, no caso do compartilhamento? Os dois? Então, o ideal também é que ambos assinem essa carteira, né? Até mesmo porque os direitos dessa empregada têm que ser resguardados, né? Todos os direitos já conquistados e os que recentemente foram adquiridos por elas. Então, para se evitar futuras discussões também, o ideal é que ambos assinem a carteira, tanto no contrato de experiência, quanto depois no contrato definitivo. Tá ótimo. A gente volta a falar, ainda tem algumas dúvidas a esse respeito. Eu vou pedir um minutinho para que a gente vai para o intervalo comercial, depois a gente volta. Ok. E você vai ver... Aqui no estúdio nós voltamos a falar com o advogado Marcelo Batista, que é especialista em direito trabalhista, que hoje está conversando com a gente a respeito do compartilhamento de empregados domésticos. Doutor, o senhor disse que os dois que compartilham o empregado têm que assinar a carteira para evitar futuras demandas, né, trabalhistas. Mas como funciona se o empregado for demitido por um dos dois? Ou tem que ser pelos dois? Como funciona nesse caso? Nesse caso, caso ele seja demitido, o ideal é que se haja esse consenso, ou então o outro deverá continuar, né, com todos os direitos, né, deverá continuar a pagar todos os direitos trabalhistas, até mesmo porque as empregadas domésticas ela têm uma série de direitos, né, no tocante ao mínimo do salário, no tocante a férias, 13º. Então, se há esse compartilhamento no início, o ideal é que se tenha esse acordo também ao término, porque senão terá que ser discutido judicialmente. Pois é, daí um só banca todo o salário e todos os encargos trabalhistas que ele tem que pagar, se o outro não quiser mais? Exatamente. Então, assim, essa empregada jamais ela poderá ser prejudicada por conta dessa divisão. Então, se houver eventual discussão judicial, né, ela poderá entrar solidariamente, ou seja, poderá cobrar de um ou do outro. Então, o ideal é que se haja essa discussão, né, e esse acordo mútuo aí. No caso de, por exemplo, uma pessoa ter contratado um empregado doméstico para as 8 horas diárias sozinho. No meio do período do trabalho, do contrato de trabalho na vigência, ele decide compartilhar com alguém da família ou com o vizinho. Como é que funciona isso? Pode? Tem que fazer um aditivo? Rescinde contrato, faz outro? Então, o que eu aconselho nesse caso, principalmente se for alguém da família no qual a legislação ela permite, né, o ideal seria fazer apenas um aditivo contratual e nesse aditivo colher a assinatura de todas as pessoas envolvidas, né, constando todas essas peculiaridades. Agora, se for com uma terceira pessoa, o ideal seriam contratos de trabalhos diferentes, né, para se evitar aí discussões. Há demandas na justiça em relação ao compartilhamento de empregado doméstico já? Olha, Érica, é um tema, apesar de já corriqueiro, mas na Justiça nós não temos uma demanda muito grande no tocante a esse assunto, né? Talvez agora, com essa ideia de se formalizar cada vez mais o trabalho, né, essa ideia dessa diarista que adquiriu uma série de direitos, nós possamos ter, né, mais demandas. Mas desde que tudo tenha sido formalizado, tudo tenha sido bem feito, né, assinado pelas partes, dificulta muito alguma delas vir a requerer qualquer questão, né, na Justiça. Tá ótimo, obrigada pela participação. Eu conversei com Marcelo Batista, que é advogado especialista em direito trabalhista, a respeito do seguro-desemprego, que agora é um direito do empregado doméstico, e também sobre o compartilhamento de empregado doméstico. Obrigada pela participação. Eu que agradeço, Érica. Até uma Muito próxima. obrigado.